Eu sou Totos e pra ser honesto, eu sempre me impressiono com o final desse filme, tanto pelo fato do filme ter essas coisas tão pesadas nele, mas principalmente pelo fato dele ser de uma empresa que adora conteúdo amigável, mas também pelas coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Estamos falando de manipulação, personagens querendo fazer outros não viverem, personagens querendo o oposto de viver, sacrifícios, atos de muita coragem, quebra de clichês da Disney, e sim, pode não parecer, mas eu tô falando de Frozen. Esse é um dos filmes com um dos finais mais pesados da Disney até hoje, então me dá uma chance pra te mostrar como isso pode ser possível, porque também, sabe outra coisa que é possível? Deixar um like nesse vídeo. Eu particularmente considero o final do filme a partir do momento em que a Elsa encontra o Hans no lago congelado e ele começa a alugar 3 triplex diferentes na cabeça da garota. Afinal, todo mundo, inclusive o Hans, sabe que se fosse uma luta justa, ele nunca teria chance contra a Elsa. Era um let it go na cara e ele ia de raça pra cima na mesma hora. Afinal, estamos falando de uma personagem que constrói castelos perfeitos de gelo com decoração e tudo, além de evocar monstros de gelo e neve como se não fossem nada. E o Hans sabia disso. Por isso que antes de tudo, ele manipula a Elsa para quebrar ela mentalmente e ter a chance de ter um ataque surpresa contra a rainha do Let It Go. Pensando bem, nesse momento do filme, o Hans foi mais vilão do que durante o filme inteiro, desde a revelação dele. E assim, você gostando ou não, ele consegue abalar a Elsa mentalmente, e bastante o suficiente para ela acabar dando várias oportunidades pro Hans fazer ela deixar de viver. E ele realmente consegue fazer a Elsa acreditar que fez a própria irmã de arrasta pra cima, e ele quebra ela ao ponto da garota fazer uma espada pro Hans tirar a vida dela. E assim, isso por si só já é absurdamente pesado, mas ganha um peso ainda maior quando a personagem que a gente tá falando é a antagonista do filme, e ganha mais peso ainda quando a gente lembra que estamos falando de um filme da Disney, onde a antagonista, que é uma princesa barra rainha da Disney, quebra mentalmente ao ponto de querer deixar de viver porque acredita fortemente que mandou a própria irmã de arrasta pra cima. E além dessa cena por si só já ser bem pesada, uma coisa que me faz respeitar ainda mais esse momento é porque ele foi muito bem construído ao longo do filme. Por exemplo, a Elsa quebrar mentalmente porque acha que mandou a irmã de base faz sentido, porque o filme sempre deixou claro como a Elsa é instável mentalmente. Afinal, ela passou a vida com medo de machucar as pessoas e se culpando por ter machucado ou quase mandado a Ana de base quando era criança. Ou seja, ela acreditar com tanta certeza que mandou a irmã de base de novo faz muito sentido. Afinal, o começo do filme é justamente porque a Elsa acaba por acidente atingindo a Ana na cachola. Quase no meio do filme, na cena do castelo, a Elsa diz que não vai voltar. E um dos motivos é porque ela lembra o que rolou com a irmã no passado e tem medo de que aconteça de novo. Então, por último, o fato dela quebrar ao ponto de querer deixar de viver também faz sentido e só agrega ainda mais para esse final ser tão pesado. Porque pensa comigo, quando criança, a Elsa quase manda a irmã de base, mesmo tudo sendo culpa da Ana. Mas isso aí é uma coisa que é assunto para outro vídeo. Mas por causa disso, ela passa o resto da infância, a adolescência e uma parte da vida adulta presa em um quarto com medo de machucar as pessoas que ela ama. E apesar dos pais dela serem uns bostas, ainda assim era tudo o que ela tinha, porque só eles sabiam o que tinha acontecido. E ela acaba perdendo isso também. Depois ela é julgada pelos outros, mas pelo menos ainda tinha irmã. Só que naquele momento, ela achava que a irmã tinha ido de arrasta pra cima por culpa da própria Elsa de novo. Então nesse momento, a cabeça da garota não existia mais nenhum motivo para ela continuar vivendo. Por isso que além de deixar ser mandada de base pelo Hans, ela mesma cria uma espada para ele usar. Agora sobre a Ana e o sacrifício dessa personagem, então, antes de falar sobre ela, eu preciso falar sobre o Christopher, para que o rolê da Ana tenha o devido peso. Um dos atos de muita coragem que eu disse mais cedo, além do da Ana, é também do Christopher. A essa altura ele amava a Ana, mas ainda assim ele foi capaz de levar ela para outro cara. Porém, ele acaba voltando pro castelo para reencontrar a Ana. E meu amigo, a coragem que isso exige não é pouca coisa não. Imagina se uma realidade alternativa o Hans não fosse um vilão e o beijo salvasse a Ana. Imagina a depressão que o menino Christopher ia entrar. Mas por sorte dele, o Hans era um vilão de baixa qualidade, mas ainda assim era um vilão. Enfim, lá tava ele, o Christopher, o que seria até aquele momento a possível salvação da Ana, que tinha tomado um let it go no coração e tava morrendo por causa disso. Mas então chegamos a Ana, que como eu acabei de dizer, tava amaldiçoada, entre aspas, toda capenga fisicamente. Além disso, ela tinha acabado de descobrir que a vida não é flores e que realmente não dá pra confiar em qualquer pessoa que ela acabasse de conhecer, muito menos um cara que mal chegou na vida dela e já aceitava se casar logo de cara. Convenhamos que isso aqui não é o Hotel Transilvânia pra rolar o tchan. Parando pra pensar, o Hotel Transilvânia arranjou uma boa desculpa pra usar o clichê da Disney se tem muitos problemas. Enfim, eu tô desviando do assunto. Afinal, de um lado, a Ana tinha o Christopher e uma possível chance de salvar a vida dela, mas do outro, ela tinha a Elsa, a sua irmã, à beira da morte, pelo cara que ela sabia que era um bosta. E pra minha surpresa, a Ana escolhe se sacrificar pra poder salvar a irmã ao invés de se salvar. E assim, para pra pensar, a Ana tinha todos os motivos possíveis pra pensar somente nela. Na visão da Ana, a Elsa sumiu da vida da irmã, escondeu as coisas dela, ferrou o reino, expulsou ela do castelo de gelo e quase mandou ela de base. Isso sem contar que mesmo que sem querer ela criou um monstro que quase mata a Ana. Então, convenhamos, ela tinha muitos motivos pra não querer salvar a Elsa. Mas é claro que o amor entre as irmãs vai prevalecer. E a gente vai esquecer o detalhe de que a Ana vira o Flash nessa cena porque ela tava mega longe da Elsa, mas do nada ela brota na frente
da irmã. Mas enfim, eu acho esse bait final corajoso e ao mesmo tempo pesado, porque até o último segundo parecia ter escapatória pra Anna, mas no fim ela realmente congela, assim como estava sendo prometido desde o começo do filme. E ao mesmo tempo a Elsa tava ali, vendo que a irmã foi de base pra salvar ela. É umas camadas de peso que eu não esperava ver e que infelizmente tá em falta nos filmes mais atuais da Disney. Depois disso, o filme quebra o clichê do amor verdadeiro ou ato de amor verdadeiro vir apenas de forma carnal. Ele também pode ser e vir de outras formas. No caso das irmãs, é o amor fraternal. E principalmente, é legal que o ato de amor vem da própria Anna e não de outra pessoa. E eu acho que eu não preciso explicar o ato de amor verdadeiro que a Anna teve pela Elsa nessa cena, né? Depois disso, a Elsa magicamente recupera a confiança e aprende a descongelar o inverno que ela mesma criou. Salva o Olaf e diga o que quiser, mas eu adoro o tapão da Anna no Hans. É uma das melhores cenas desse filme, na minha opinião. E por mais que me incomode o roteiro não dá uma explicação decente pro fato de que todo mundo agora aceita que a Elsa é de boas, tipo, não precisava muita coisa, uns 5 segundinhos já mostrava a Elsa lá, todo mundo contando o que aconteceu e que o Hans era do mal e tal, a Elsa explica, sabe aqueles clipes musicais, sabe? A Disney adora tanto isso, por que eles não usaram aqui, tá ligado? É porque é uma parada que me incomoda muito, porque não é desculpa ser um filme infantil pra não botar uma cena de explicação tão besta como essa. Mas enfim, apesar de tudo isso, eu dou uma passada de pano, vai. A cena tem seus poréns. Uma outra cena que eu adoro muito nesse finalzinho é o beijo da Anna com o Christopher. É uma cena que ao mesmo tempo que é engraçada, é meio suspeita, mas digamos que tudo bem. Parando pra pensar, a Anna não ficou com o primeiro cara que ela conheceu, mas ficou com o segundo. Não é a melhor das situações, mas ainda assim já é melhor do que ficar com um cara que ela acabou literalmente de conhecer. Se parar pra pensar, lá no começo do filme, o Christopher ele critica justamente essa coisa da Anna já simplesmente, vou casar com o primeiro cara que eu conheci. Ele até faz piada em cima disso. Parece até que os personagens esqueceram que estão em um filme da Disney. Bom, pelo menos eles pararam com o clichê que eles faziam durante anos, né? Mas enfim, esse foi o final de Frozen, que na minha opinião é bem mais pesado do que eu pensava. E eu espero ter conseguido provar isso pra você. Mas é isso, se você chegou até aqui, obrigado. E deixa um like. E se tiver uma próxima, eu te vejo nela.